Bem, irmãos, hoje eu vou trazer talvez um tema até um pouco inusitado para a gente aqui hoje, que eu vou falar sobre. Eu acho que eu tinha que mudar o título ali. Eu pus o título Luz para o Mundo, também é. Mas eu queria falar um pouquinho sobre boas obras ou sobre realização que nós encontramos na igreja. É claro, queridos, que para nós somos uma igreja que estamos aprendendo sobre graça, e eu sei que alguns temas eles são para nós ainda novidade, porque a gente veio da mistura, a gente veio de mistura de Velho Testamento, Novo Testamento, a gente veio de uma miscelânea lá. E aí então a tendência natural que a gente tem é que por um tempo a gente para com tudo e não faz nada, e isso é normal, e isso é natural. O problema é quando a gente estaciona e não quer arrancar do lugar onde que a gente está para caminhar, para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. E no dia 12, sem ser essa quinta-feira a outra, feriado, eu tenho chamado os irmãos para a gente de fato discutir o que é que nós vamos fazer como igreja nesses próximos passos nossos que nós devemos tomar, e talvez o que de fato Deus espera para que a gente possa caminhar e usufruir da bênção de Deus, de tudo aquilo que Ele tem feito conosco, para que a gente de alguma forma também possa multiplicar e passar isso adiante. Então nosso texto base hoje é Mateus capítulo 5, os versos 14 a 16, dei uma resumida neles, mas fica assim o texto para a gente. Olha: vós sois a luz do mundo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Talvez um tema muito novo, mas de extrema relevância para a gente, é de fato as boas obras. Vamos ver o texto aqui. Jesus começa dizendo para os discípulos dele, para esse tempo novo que está vindo, que vós sois a luz do mundo. E Jesus está falando para que a nossa luz também brilhe diante dos homens. Mas como que a nossa luz vai brilhar diante dos homens? Então o texto diz aqui: para que vejam as vossas boas obras. E talvez aqui é que vai mais pegar para a gente quando a gente está estudando sobre graça, sobre esse tempo novo que vem sobre nós. Eu tenho que fazer boas obras? O que são boas obras? Talvez essa seja uma boa pergunta, talvez esse seja um bom tema. Mas continuando, o texto fala assim, olha, para que vejam as vossas boas obras, eu coloquei bem grande, mas olha que coisa interessante. E eles vão glorificar não a você que vai mostrar as boas obras, mas eles vão glorificar a Deus. Então a gente vai parar por aqui, nós vamos terminar essa mensagem de manhã com esse mesmo versículo, e eu vou fazer agora uma dissertação sobre o que eu entendo que Deus espera de nós. Nós caminhamos nos últimos domingos sobre quais são os pilares de um relacionamento que a gente chamou de fundamentos. Estou fazendo uma apostila, vou entregar para vocês quais são os fundamentos: relacionamento com o irmão, relacionamento com a liderança, relacionamento com quem peca contra nós, para que de fato a gente possa dar um passo significativo de romper as barreiras, para não sermos uma igreja tradicional, uma igreja que a gente vem, recebe, volta para casa, e vem, recebe, volta para casa, mas para de fato podermos compartilhar. E já dando início à quinta-feira, eu queria trazer para você hoje então essa realidade, porque a Bíblia fala que nós somos luz, que luz deve brilhar, e os homens devem ver então as boas obras por intermédio da nossa vida. Então vamos lá. Uma luz foi feita para que aqueles que estão na escuridão possam ver. Acho que esse é o primeiro aspecto relevante que a gente precisa entender. O texto de Jesus, ele está dizendo mais ou menos assim, vamos só lembrar que 2000 anos atrás não tinha luz elétrica, então se usava o lampião. Então a expressão de Jesus é o seguinte: você não vai pegar um lampião para iluminar a sua casa e vai enfiar ele debaixo da cama. Pelo contrário, você pega um lampião e você vai colocar ele num lugar alto, porque ele estando num lugar alto, todas as pessoas podem vê-lo. E a igreja de Cristo é a luz dos homens. Muito interessante que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam de fato as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Nós entendemos por aquilo que Jesus está falando, que de alguma forma a igreja precisa ser vista por aqueles que estão na escuridão. Só que o Deus deste século cegou os olhos das pessoas, e as pessoas não conseguem naturalmente enxergar e ver a luz de Deus que vai brilhar. Olha o que diz 2 Coríntios 4:4. Paulo diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus
dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O texto, então, ele é bem enfático. E o que é que Paulo está querendo dizer? Que o evangelho ainda para muitos está encoberto. Irmãos, se o evangelho não for divulgado, se ele não for pregado, se o evangelho não for mostrado, se a verdade não chegar até as pessoas que não conseguem enxergá-lo de uma forma natural, ele vai continuar assim. E Paulo explica por quê. Ele diz aqui que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso, nós precisamos entender que eu e você, como igreja hoje, nós temos um papel preponderante, nós temos um papel fundamental, nós temos um papel que, de fato, precisa ser relevante, não só para a sociedade, porque a gente não vai sair por aí nas esquinas gritando e falando o evangelho, mas começando pelas pessoas que estão ao nosso redor. Elas, de fato, precisam ver e enxergar que existe uma luz e glorifiquem a Deus por intermédio daquilo que Deus fez nas nossas vidas. O objetivo das boas obras é Deus ser glorificado. Lembremos-nos do que o nosso Senhor disse ao Pai. Olha o que Jesus falou lá em João 17, verso número 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me destes para fazer. Em todo momento, eu quero que você veja duas palavras associadas. Obra, porque a obra que vem de Deus, ela é sempre boa, e a obra que Deus manifesta na nossa vida é boa, mas associada com glória. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos resulta em glória para o próprio Deus. E nós precisamos então entender esse aspecto. Jesus está orando e dizendo ao Pai, eu te glorifiquei na terra consumando a obra. Cristo então cumpriu a obra, fez o papel que Deus esperava dele, e aí então ele glorifica o Pai por intermédio do ministério que ele cumpriu aqui. A gente começa então a entender que existe talvez uma boa obra que nós devemos fazer para sermos vistos pelos outros, para que os outros glorifiquem não a nós, porque nós aqui não buscamos glória humana, nós buscamos a glória de Deus. Por isso que quando comecei o culto nessa manhã, nós estamos entronizando e exaltando a Jesus Cristo, porque, irmãos, nós, se deixarmos sermos participantes na obra de Deus, nós estamos caminhando junto, mas a obra é dele. Nós precisamos entender que aqui não existe um lugar de disputa, de força, de que alguém vai ser melhor do que alguém, de alguém vai se sobressair a outro alguém, porque a única pessoa que pode sobressair no nosso meio é Cristo Jesus. Agora, Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10, Paulo fala para a gente uma coisa muito interessante, e eu vou trabalhar aqui Efésios junto com Colossenses para a gente chegar numa conclusão legal. Vamos lá então. Efésios 2, 8 a 10. Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Aí você fala assim, ixi, o negócio está apertando para o meu lado, porque é que eu vim na igreja hoje, não fiquei em casa debaixo das cobertas, porque talvez podia ter um aproveitamento melhor. Mas fique tranquilo, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Nós vamos entender e caminhar nos passos que Jesus deixou para nós. Mas vamos lá. Pois somos feitura dele, feitura de Deus, né? Paulo começa dizendo que pela graça sois salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Então nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, olha só, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Que bendita boas obras é essa para a qual eu fui criado e que eu devo andar nela? Talvez esse seja um questionamento legítimo, natural e normal da nossa vida. Que bendita boas obras são essas, e eu fui criado para isso. Aí você não tem muita escapatória, você não pode agora virar e falar, não, eu não quero isso para mim, eu quero continuar na graça do jeito que eu estava. Você não saiu da graça de forma alguma. É que existem expectativas de Deus acerca da nossa vida, acerca do que Ele tem feito conosco, que Ele quer que de fato a gente possa caminhar, andar e viver nelas. Então diz aqui que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, e Deus então nos preparou para que nós pudéssemos andar nessas boas obras. E como você está em dúvida, né, o que significa obra? Porque boas todo mundo conhece. Então trouxe aqui 5 definições para a gente ver, né? Obra, ato,
ação, trabalho, tarefa, ocupação, trabalho no sentido passivo, indicando o produto do trabalho, trabalhar, estar trabalhando, operar, ser efetivo, trabalhar, produzir, efetuar. Então, é tudo verbo, tudo indica ação, né? Quando a gente fala sobre obra, fala que de fato isso vai indicar uma ação, alguma coisa que nós devemos fazer. E é exatamente isso que nós precisamos entrar agora como igreja no novo aspecto. Eu entendo, irmãos, que cada um de nós, na sua história, na sua caminhada, nós vemos como um carro desenfreado, descendo ladeira abaixo, tendo atividade até o fio do último cabelo, participando de reuniões, participando de ministérios, fazendo e acontecendo, e é necessário, de fato, nós colocarmos o pé no freio e pararmos com esse tipo de coisa, porque isso é ativismo. Nós precisamos entender quem é que nós somos, e aí vem o Reinar em Vida e trabalha conosco a nossa identidade. Nós precisamos aprender a nos comportar na graça. Então vem agora o Herdeiros e ajuda a gente bastante a entender qual deve ser o nosso procedimento. Mas nós também precisamos entender que Deus espera que a gente pegue toda essa bagagem que nos tem sido dada e que a gente possa trabalhar com toda essa bagagem. E então algumas perguntas para a gente. Como podemos então andar pelas boas obras? Porque a Bíblia diz que nós devemos entrar por esse caminho. Só que Paulo, novamente, ele usa a mesma expressão de boas obras, só que agora escrevendo aos Colossenses, e um texto vai parecer que contradita o outro, mas vamos lá. Então, o mesmo termo empregado por Paulo na carta aos Efésios é empregado em Colossenses 1:10, que diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Paulo, novamente, ele agora vai falar de uma outra forma aos Colossenses, dizendo que nós agora devemos frutificar em toda boa obra. A expressão de Efésios é que nós fomos criados por Deus para que nós andássemos nas boas obras, mas aqui Paulo já diz então que eu devo frutificar nas boas obras. Enquanto aos Efésios, os cristãos são apresentados como novas criaturas que Deus criou em função das boas obras. Então, quando Paulo fala aos Efésios, fala que nós somos uma nova criação, criada em função dessas boas obras, e na carta aos Colossenses, o cristão é alertado a produzir boas obras. E aí você me pergunta, qual abordagem então é a correta, né? Nós temos duas aqui. O cristão deve frutificar e crescer na obra, ou deve frutificar e crescer no conhecimento de Deus? Porque os textos estão falando as duas coisas, ou não fazem uma, ou escolhe uma e deixa a outra. O que é que a gente pode aprender aqui? Então vamos caminhar mais um pouquinho. Qual que é a ênfase do capítulo 1 de Colossenses, verso 10? Frutificar e crescer na boa obra, ou frutificar e crescer no Evangelho, que é o conhecimento de Deus, né? O que é que esse texto está dizendo para a gente? O apóstolo Paulo, ele demonstrou que os cristãos são feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, sendo que as boas obras foram preparadas por Deus para que os cristãos estivessem nelas. Então, vamos notar algumas coisas. As boas obras foram preparadas por Deus para a gente andar nelas. Esse versículo, então, de Efésios, ele tem por base o que está escrito em Isaías 26:12. Olha o que diz Isaías 26:12. Senhor, tu nos darás paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas boas obras. Então a gente vai começar a entender que boas obras não é aquilo que eu faço, que talvez boas obras é alguma coisa que Deus fez em mim, ou está realizando em mim, para que eu caminhe então naquilo que Deus de fato fez na minha vida. Então nós vemos que é Deus que concedeu gratuitamente aos homens a paz através de Cristo, que é o príncipe da paz, de modo que o próprio Deus reconciliou os homens através da oferta do corpo de Cristo, concedendo aos que creem a paz, que excede todo entendimento, e foi Deus quem realizou para os que creem todas as obras. Então, a primeira coisa que nós devemos descansar, que boas obras não é algo que eu preciso produzir por mim mesmo.
boas obras, do jeito que nós estamos vendo aqui, é algo que de fato Deus fez na nossa vida e que Deus fez na minha vida. Eu devo então andar nessas boas obras, porque Deus tem alguma coisa para mostrar para a gente, para que a gente possa entender o que Ele tem para a gente. Já no verso de Colossenses, é feita uma alusão ao Senhor, à boa obra e ao conhecimento de Deus, e 4 processos nos quais os cristãos figuram como parte ativa: andar, agradar, frutificar e crescer. O cristão deve andar dignamente diante de Deus, agradando-o em tudo. Só voltar no verso de Colossenses aqui, para a gente entender que, de fato, como nova criatura e firmado por Deus, é necessário que a gente tenha algumas coisas, e são 4 verbos que a gente encontra aqui. Para que possais, a primeira coisa, andar dignamente. É requerido de nós, então, uma postura agora diante daquilo que nos tem sido ensinado. Devemos andar dignamente diante do Senhor. A segunda coisa, que não é verbo, né? Não, se bem que agradar é agradando-lhe em tudo. Terceiro, frutificando em toda boa obra. E o quarto, crescendo no conhecimento de Deus. Quando Paulo escreve, então, aos Colossenses, ele está dizendo que nós precisamos andar dignamente, agradar o Senhor em tudo, frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Então, gente, a graça, ela é passiva no seguinte modo: eu não preciso, de fato, fazer nada para receber alguma coisa de Deus. Eu não preciso nem fazer boa obra, porque tudo vem de Deus para a minha vida. A grande questão é, uma vez que eu recebo a graça, o que é que eu tenho que fazer com a graça que me foi dada? O que é que eu preciso fazer com a graça que eu recebo? O que eu preciso fazer com essa dádiva de Deus, com os dons, com os presentes, com as promessas, com as realizações, com a transformação de vida? Esse que talvez deve ser o nosso questionamento, para que a gente precise se posicionar. Então, esse texto aqui, Paulo fala 4 coisas: andar, agradar a Deus, frutificar e crescer. Mas como andar agradando a Deus? Primeira coisa que a gente precisa entender, e nós vamos voltar na base do Evangelho da Graça pela fé. Primeiro, é necessário ser criado em Cristo Jesus, pois sem Cristo é impossível agradar a Deus. Nós já aprendemos que nós agradamos a Deus quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa fé. Não agradamos a Deus por aquilo que nós fazemos. O exemplo que nós temos disso é o batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado, ouve-se uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus não havia ressuscitado mortos, Jesus não havia curado ninguém, Jesus não havia pregado sobre o Evangelho da Graça, mas Jesus é Filho, e porque Ele é Filho, Ele agrada a Deus. Então você agrada a Deus simplesmente quando recebe a Jesus e se torna uma nova criação. Lembrando para a gente que na graça nós não somos abençoados ou recebemos qualquer coisa por aquilo que nós fazemos. Nós somos abençoados e recebemos as coisas de Deus por aquilo que Cristo fez em nosso favor. E essa é a base que a gente precisa entender. Então, consequentemente, a nova criatura estará nas boas obras que Deus preparou, o que é essencial para que o cristão possa frutificar e crescer no conhecimento de Deus. Então, nós entendemos que toda nova criatura, ela caminha nas boas obras que Deus preparou, porque a boa obra, de fato, quem realizou é Deus, e a melhor obra que Deus realizou foi em nos fazer nova criação, foi trazer uma nova realidade para a nossa vida. Então, continuando ali o texto: para andardes dignamente no Senhor, para todo o agrado, em toda obra, frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. Tem uma nova palavrinha aqui, que é uma palavra sobre frutificar. Então, vem cá. Só é possível frutificar quando se está ligado à videira verdadeira, ou seja, quando se é uma nova criatura. Em João 15:5, Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, para andar na boa obra é viver como cristão. Para agradar a Deus é receber Jesus como Senhor e Salvador. E para frutificar é entender que, estando ligado em Cristo, nós iremos naturalmente produzir o fruto do Espírito, aquilo que já foi colocado
dentro de nós. E nós entendemos que sem Cristo não há quem faça o bem, porque todas as coisas só acontecem por meio de Jesus. Por que a gente está dizendo que sem Cristo não há quem faça o bem? Porque nós estamos falando de boas obras. Então nós entendemos que qualquer coisa produzida na nossa vida mediante Cristo, isso se traduz como uma boa obra, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Como é possível, então, um homem sem Cristo fazer uma boa obra, se fora de Cristo não há quem faça o bem? Por que a gente coloca esse questionamento? Porque muitas pessoas estão engajadas numa boa obra. Muitas pessoas acham que elas fazem boa obra quando elas auxiliam ou socorrem uma pessoa, e muitos entram nessa via achando que de fato é isso que a Bíblia está nos dizendo. Vamos ver algumas palavras de Jesus aqui. Jesus mesmo disse: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. O que demonstra que dar boas coisas aos semelhantes não é ser bom e nem é o mesmo que fazer o bem. Então vamos entender que boas obras não é dar boas coisas aos nossos filhos. Então vem aí agora o Dia das Crianças, e eu sei que para nós pais é uma alegria a gente poder de fato dar alguma coisa que vai abençoar o nosso filho, né, que está querendo aquele brinquedo, aquele etc e tal, mas Jesus está falando que isso aqui não é boa obra. Jesus falou assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, então boa obra não é dar um presente legal para o nosso filho, para o amigo, para o colega, para quem tem alguma necessidade. Não é isso que o texto está querendo dizer. Cristo vai além ao demonstrar que aos maus é impossível dizer coisas boas, que se dirá então de realizar boas obras. Olha o que diz Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, Jesus está de novo trazendo para a gente um novo questionamento. Está dizendo que o homem não pode fazer uma coisa boa e o homem não pode dizer uma coisa boa sendo ele mau, porque toda coisa boa só procede do nosso Deus. Considerando então que é através de Cristo que Deus concedeu aos que creem estarem nas boas obras, tornando possível frutificarem, e que sem Cristo não há quem faça o bem, como é possível alguém que não crê em Cristo, como diz as Escrituras, ter em si as obras realizadas por Deus? É Deus quem preparou os cristãos para as boas obras, ou qualquer pessoa está apta a produzi-las? Esse é um bom questionamento, e aqui agora a gente vai entrar para fechar esse tema que eu queria trazer e compartilhar com vocês, porque isso para a gente é fundamental. Então nós já vimos aqui que o homem, ele não pode, por si mesmo, produzir boas obras. É impossível para que um homem, de fato, faça isso. Então nós vamos ter que entender que foi Deus que nos preparou para as boas obras. Olha o que diz João 3, 18 a 21, diz assim, olha: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então Jesus está definindo que homem nenhum, sem ele, consegue produzir qualquer coisa. E sempre que lança a luz, os homens se escondem, porque as suas obras são más. A obra de todo homem é má. Então Jesus fala que quem crê nele não está condenado. Agora, quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome de Cristo. E por não crer em Cristo, quando Cristo vem, Cristo é luz, ele então expõe essas obras. E diz o texto aqui que os homens então não quiseram e se esconderam porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então nós começamos a entender que o cristão, aquele que nasceu de novo, ele caminha com Cristo, e caminhando com Cristo, então, as suas obras se tornam manifestas, porque elas são feitas em Deus.
O que o Evangelho está nos dizendo é que, de fato, nós agora já caminhamos nas boas obras que Deus fez, nós temos esse conhecimento, e talvez o que Deus requer de nós é que, de fato, a gente ande, que a gente frutifique e com que a gente cresça nesse conhecimento daquilo que Deus está, de fato, se manifestando na nossa vida. Então, nós devemos interpretar Efésios 2, verso 10, considerando o ensinamento de Jesus e a profecia de Isaías. O que a gente precisa entender no primeiro ponto? Fazer boas obras não é o mesmo que praticar filantropia. Jesus, então, não nos designou para que você pegue uma cesta básica e dê para alguém que está ali debaixo do viaduto. Embora isso, se for uma direção do Espírito Santo de Deus, você faça e faça com coração e com alegria. Mas você não foi chamado, em primeiro lugar, para comprar a cesta básica e dar para quem está para quem está com fome. Embora, gente, esse é um desdobramento natural do Evangelho, o que eu quero dizer é que não é a função do Evangelho fazer filantropia. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas se levantam e acham que tem que realizar boas obras, e que boas obras, então, é de fato chegar e fazer o bem a quem está precisando. Não, isso é filantropia. Existe na Bíblia chamado dom da misericórdia, o dom do socorro. Pode ser que no nosso meio alguém tenha esse dom e alguém trabalhe com isso e vá em busca do socorro, vá socorrer, o que está necessitado, o que precisa de ajuda, o que é vulnerável socialmente. Isso é um dom chamado da pessoa. Não tem problema, ela está executando o dom que ela recebeu, mas isso não é caminhar nas boas obras que Deus deu para nós, como nós estamos vendo. Não é dar boas coisas e não é falar boas coisas, como nós vimos Jesus nos mostrando. Ao escrever aos Filipenses, Paulo deixa claro que a boa obra ela é realizada por Deus nos que creem, pois Deus começou e Ele mesmo aperfeiçoará a sua obra até a vinda de Cristo. Então, Filipenses 1,6, nós lemos assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra. Opa! De novo, uma terceira carta de Paulo. Paulo está falando para a gente sobre boa obra. O que é que Paulo está nos ensinando? Paulo está dizendo o seguinte, que aquele que em nós começou a boa obra. Então nós podemos entender que boa obra é de fato algo que deriva de Deus. É algo para o qual Deus nos chamou para que nela nós caminhássemos. Boa obra não é produzida por ser humano. Boa obra só é produzida por Deus. Então Deus nos preparou para nós andarmos nesse caminho, em uma boa obra que Deus começou a fazer na nossa vida, em uma boa obra que Deus está nos chamando para nela andar, e nós devemos então andar por essa via, nós devemos frutificar e nós devemos crescer nessa boa obra, nesse conhecimento daquilo que Deus tem para nós, porque o texto é enfático: aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Isso quer dizer, irmãos, que na nossa caminhada, isso quer dizer que enquanto nós estivermos caminhando e andando dentro dos planos e projetos de Deus, Deus está trabalhando na nossa vida e Ele vai completar essa coisa boa que Ele começou em nós. Por isso que o primeiro versículo que eu li, e eu vou fechar com ele de novo, fala: portanto, brilhem assim as vossas boas obras diante dos homens, para que eles vejam Deus. E esse é o ponto: vejam os homens em vocês as boas obras e glorifiquem a Deus. O que a gente precisa entender? Entende então que é Deus quem começou em nós a boa obra, é Deus quem está realizando isso na nossa vida, e é Deus quem começa e é Deus quem termina. Portanto, na graça, nós precisamos entender então o que é que Deus requer de nós como igreja, para essas boas obras as quais nós somos chamados a andar nela. Então nós vamos entender que boa obra não é algo que eu produzo. Não estamos de novo debaixo de uma máquina de fazer coisas. Não estamos de novo querendo reproduzir um monte de instrução que a gente recebeu como se nós fôssemos uma engrenagem de uma grande máquina. Deus quer nos ensinar um pouco mais e nós vamos aprender nessa manhã que Ele começou em nós a boa obra, Ele está aperfeiçoando. Existe um trabalho contínuo de Deus que de fato está nos levando a experimentar o que Ele vai fazer na nossa vida. Então, qual foi a boa obra que Deus começou naqueles que creem? A resposta está no seguinte ensinamento de Jesus, em João capítulo 6, verso de número 29.
Jesus respondeu e disse-lhes: a boa obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. É só isso? É. Esse tanto de coisa que eu estou falando para vocês é para chegar aqui, nesse ponto. Qual que é a boa obra? Olha só. Jesus respondeu e lhes disse: a obra de Deus. E vimos que Deus quem está fazendo a boa obra. Não é verdade? Não é Deus quem começou, não é Deus quem vai terminar. Nós não fomos criados por Deus para andar na boa obra. E qual que é o resumo de tudo isso? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Então nós precisamos de fato entender o que é que Deus está falando para a igreja, o que é que Deus quer operar na nossa vida. Se Cristo volta de novo, olha só gente, a seu centro, qual que é a boa obra que Deus está operando em nós? Fazer com que a gente creia em Cristo. Irmãos, Cristo é o que cura, é o que sara, é o que perdoa, é o que chama, é o que vocaciona, é o que capacita, é o que nos dá ânimo, é o que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Cristo. A boa obra que Deus começou, está operando na nossa vida, é de fato trazer Cristo como centro. Talvez você fale assim, mas Cristo ainda não é o centro da minha vida? Olha, irmãos, por aquilo que eu conheço do Evangelho, que nós estamos aprendendo, ele pode sim ser o centro, mas tem muito mais coisa ainda que Deus quer nos mostrar para que a gente faça e viva por intermédio dele. Principalmente nos dias atuais, que existe uma diversificação de ensinamentos em que Cristo não é o centro, em que Cristo não é o princípio, em que Cristo não é a fonte, em que tantas as outras coisas são. Mas a obra de Deus é exatamente essa, é crermos no seu Filho Jesus. E quanto nós cremos, Deus começa a trabalhar e operar na nossa vida. E olha que coisa interessante, terminando o versículo lá de Colossenses que nós lemos, uma pergunta: se Deus começou a boa obra em nós e Ele está aperfeiçoando, uma outra pergunta: como é que haverá então um aperfeiçoamento da obra de Cristo na nossa vida? Efésios 4, versos 11 e 12. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, doutores a versão aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A pergunta é então, como é que o corpo de Cristo ele é aperfeiçoado? É exatamente com os ministérios que Deus tem dado, e quando eu e você operamos no nosso chamado, e quando eu e você estamos cumprindo o chamado de Deus, estamos realizando o que Deus estabeleceu, diz aqui o texto, que haverá então o aperfeiçoamento, como nós estamos vendo aqui. Não grifei aperfeiçoamento, mas está aqui o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então a gente está chegando lá, qual que é a bendita obra então do ministério que Deus requer de nós? Edificar o corpo de Cristo é a boa obra de Deus, e só é possível estar na obra de Deus quando o homem crê em Cristo. A edificação do corpo de Cristo é a obra que Deus está realizando no tempo presente. É comum o equívoco de relacionar boas obras com questões de cunho comportamental ou como questões de ordem filantrópica. Então, nós estamos aqui descartando essa questão de boas obras como comportamento. Não, eu tenho boas obras. O que é que você faz? Eu ajo assim, ajo daquele jeito, eu pego um cachorro que está na rua e cuido do cachorro, dou um banho, levo ele no veterinário e ponho ele para adoção. Que boa obra linda e maravilhosa que você está fazendo. Se é o que de fato você tem uma direção para fazer, não ache que boa obra, comportamento, esse tipo de atitude é o que de fato Deus requer de nós, porque Deus não estabeleceu isso. Já vimos que a boa obra é crer em Cristo Jesus, e entendemos que nós estamos num processo de aperfeiçoamento, como nós estamos lendo ali, e não tem nada a ver com questão de comportamento ou de fazer filantropia. O bom comportamento, ele é saudável à vida do cristão, porém o exemplo de boas obras decorre única e exclusivamente de uma exposição sadia à doutrina de Cristo. E aqui, gente, aqui vai entrar o que a gente vai estar fazendo como igreja daqui para frente, os próximos passos. Uma exposição saudável da doutrina de Cristo. Porque qual que é a obra de Deus que nós vimos ali?
Não sei se vocês lembram, mas a obra de Deus, né, é de fato Cristo. Só que nós precisamos hoje apresentar a Cristo de uma forma saudável e não podemos mais deixar com que fique essa forma distorcida de evangelho, em que as pessoas estão pagando preço, em que as pessoas estão se sacrificando, em que as pessoas estão vendendo carro, casa e achando que se derem uma oferta grande assim na igreja, suas vidas mudarão por completo, ou pessoas que estão ficando com medo porque acham que não cumpriram tudo que estavam fazendo, entram numa corrente e não conseguem finalizar a corrente, se sentem então culpados, então medo, culpa, domínio, nada disso é evangelho de Cristo, nada disso tem a ver com o relacionamento que Deus tem estabelecido conosco. E talvez então, para a gente entender e resumir a boa obra de Cristo, é de fato nós agora termos uma exposição sadia da doutrina de Cristo. Ser exemplo de boas obras refere-se a conservar intocado o modelo da doutrina do Evangelho, ou seja, livre de mistura. Então, quando a gente olha essa obra para a qual nós fomos chamados, e a obra de fato é crer em Cristo Jesus, o que Deus espera de nós, e que eu entendo que é o nosso próximo passo agora como igreja, irmãos, é expor o Evangelho da graça, é mostrar a Cristo. Qual que é a boa obra que nós precisamos andar nela? Mostrar a Cristo. Qual que é a boa obra que Deus espera que a gente faça? Mostrar a Cristo. Qual que é o aperfeiçoamento da obra que Deus começou em nós? Mostrar a Cristo. E o que é que a gente como igreja tem que fazer? Mostrar a Cristo. Mas não muda disso, não sai, esse disco está arranhado. Não, irmãos, o Evangelho é mostrar a Cristo. É mostrar Cristo, é caminhar e falar, olha, esse é Cristo, esse é o Evangelho, essa é a realidade que Deus requer de nós. Se nós entendermos que a essência do Evangelho é mostrar a Cristo, se a gente voltar lá no começo da mensagem que eu trouxe para vocês, o Deus desse século está cegando as pessoas. Até porque o Evangelho não tem sido pregado qualquer outra coisa menos o Evangelho. Porque o Evangelho real e verdadeiro é um Evangelho em que as pessoas são conduzidas a Cristo, em que as pessoas se tornam ovelhas de Cristo. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as chamo pelo nome. As ovelhas ouvem eu chamar um nome e elas me respondem. São ovelhas de fato de Cristo, e levá-las a Cristo, colocá-las na maturidade, e entendendo que elas têm um pastor, um senhor, um dono, alguém que as comprou, seja o resumo de tudo que eu estou falando para vocês nessa manhã. E nós precisamos de fato entender, irmãos, nós precisamos viver, nós precisamos compartilhar. E eu entendo que Deus requer de nós como igreja é exatamente isso, um passo nessa direção, mostrar a Cristo. Não é nada mais, nada menos, não temos que edificar impérios, não temos que fazer construções, não temos que abrir espaços, nós temos que pregar a Cristo. E mostrar, de fato, a mudança que ocorreu na nossa vida. É Cristo. Não sou eu, não é o que eu faço, não são as doutrinas que eu sigo, não são as regras que eu imponho, não é o que eu quero, é Cristo. Entende que a gente é tirado de lado e a gente tem que mostrar Cristo. Infelizmente, algumas pessoas têm arredado Cristo de lado e têm entrado no meio, porque eu faço, eu... Não, irmãos, isso cansa. O eu aqui, ele não entra em lugar nenhum. E olha só o que Paulo fala em Tito 2, 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Olha aí, o quarto versículo de Paulo novamente falando de boas obras. Então, olha só o que Paulo fala para Tito. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Como? No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. O que a gente chama dessas realidades? Livre de mistura. Porque mistura é quando a gente envolve essa bagunça que existe no meio evangélico. Leva água que você vai ser curado, leva o perfume que você vai ser curado, leva o pano que você vai ser curado, toma banho com sabonete. Cadê Cristo nisso tudo? Ah não, nós temos que criar para o povo um ponto de contato. Gente, não tem. Não existe um ponto de contato. A Bíblia diz que Deus é Espírito.
ponto de contato, quem usa são outras religiões, isso não tem nada a ver com a gente. Então, quando a obra que Deus está realizando, de fato que creiamos em Cristo, irmãos, crer em Cristo é de fundamental importância para que a gente entenda o que nós fomos criados para fazer. E aí eu termino então com o primeiro versículo, só que a minha ênfase agora é outra, não estou colocando a ênfase nas boas obras. O primeiro versículo que nós lemos foi: vós sois a luz do mundo. Talvez a gente não se dá conta dessa declaração, mas gente, isso é sério. Nós precisamos entender que nós fomos inseridos em um lugar de cegos, em um lugar de trevas. Nós fomos inseridos em um lugar de escuridão. Nós somos a luz do mundo. E aí o texto que eu falei para vocês no começo, Jesus está falando, você não vai pegar um lampião e não vai enfiar debaixo da cama, vai colocar um lampião num lugar alto. Não é porque o lampião, de fato, ele é alguma coisa em si, mas tem alguma coisa dentro do lampião que faz a diferença. O lampião, irmãos, é só um vidro, mas o que vai dentro do lampião pode lançar luz e pode mostrar com clareza as coisas que estão ao redor. Então, o que Jesus está falando para a gente é o seguinte: nós somos a luz do mundo. E Jesus está falando, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E o que eu queria trazer para a gente como igreja é exatamente essa necessidade que eu entendo agora, que nós temos que dar esse passo para não nos tornarmos uma igreja tradicional. Igreja tradicional é aquela que você vem, senta, recebe e vai embora. E aí nós temos milhares de outras igrejas muito melhores do que a nossa aqui. Eu falo que a nossa mensagem é uma mensagem revolucionária, mas nós entramos nesse modelo tradicional porque talvez era necessário, nesse começo de igreja, para nós nos acertarmos. Mas se nós continuarmos assim, nós estamos fadados a virarmos um clubinho, a ficar todo mundo se relacionando, está tudo muito bom, está tudo muito bem, fecha a porta para que ninguém entre mais aqui, se alguém entrar, estraga. Não, não é essa a nossa visão. Nós precisamos entender que existe uma necessidade de que o Evangelho de fato brilhe, seja pregado, seja mostrado, para que outras pessoas então tenham esse conhecimento, e aí então vai acontecer isso, para que vejam as vossas boas obras. Qual é a boa obra que eles querem, eles precisam e Deus quer mostrar através de você? Cristo. 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 A boa obra que o Pai quer é que vocês creiam em Cristo. Então, irmãos, para simplificar a coisa, é Cristo. Não tem uma coisa difícil demais. Olha só, para que vejam as vossas boas obras. Se as boas obras que Deus quer manifestar em nós se chama Cristo, o que nós podemos entender então? Não somos nós que fazemos as boas obras, é o Pai que fez. Por isso, a glória vai para Deus. E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Porque quem começou a boa obra foi o Pai. Quem que nos criou e nos chamou para andar na boa obra, nas boas obras, é o Pai. É o Pai quem começou, é o Pai quem finaliza, mas Cristo precisa de fato ser levantado. Cristo precisa ser redescoberto. E nós hoje, irmãos, pela misericórdia de Deus, temos essa mensagem. Nós hoje, pela graça e pela bondade do Senhor, estamos encontrando e vendo essa realidade na nossa vida. Você hoje é um lampião que tem dentro de si a luz para brilhar. Ou melhor dizendo, né, como diz a Escritura, nós somos vaso de barro que temos um tesouro dentro de nós. Mas isso precisa ser exposto, isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser visto. As pessoas precisam de fato chegar e entender que existe alguma coisa no nosso meio. E esse agora é o nosso desafio como igreja, porque se a gente for observar aqui, saindo um pouquinho da tela, qual que é a nossa missão? O nosso chamado é o de edificar a igreja de Cristo. E como é que a gente de fato edifica? Compartilhando o Evangelho baseada na nova aliança. A nova aliança é a aliança que mostra a Cristo,
que Deus fez conosco por meio de Jesus. E a gente entende que na nossa missão, no nosso chamado, é exatamente isso que a gente quer, a edificação dos membros do corpo. Mas, irmãos, a edificação não somos nós que fazemos, é a gente mostrando a Cristo, é a gente levando uma criança que acabou de nascer a se tornar um adulto maduro, mas desde o seu começo até a sua maturidade, sempre crescendo em Cristo, sempre mostrando a Cristo, sempre mostrando o caminho em que se deve andar, aquilo que se deve fazer. Portanto, queridos, ser igreja não é pesado. E você entendeu hoje mais uma coisa que a Bíblia chama de boas obras. Boas obras, boas obras é crer naquilo que de fato Deus nos trouxe. As boas obras de Deus se chamam Jesus Cristo e as pessoas de fato precisam entender e precisam viver esse evangelho da graça. Cristo é o centro do evangelho, é o centro de todas as coisas. E é por isso que hoje a gente está aqui entendendo essas realidades, se expondo a isso. E é por isso então que a gente realiza a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial que nós fazemos sobre a cruz de Cristo. 2 aspectos nós temos na ceia. Guarde isso que eu vou repetir até que você consiga falar de cor para os outros. O sangue de Jesus é derramado para a remissão dos nossos pecados. E o corpo de Cristo é entregue para que a gente tenha saúde e vida, porque as dores e as enfermidades foram sobre o corpo de Jesus. No sangue nós temos a nossa redenção, nosso resgate, o perdão dos pecados, e no corpo de Cristo nós somos livres das nossas dores e das nossas enfermidades. É isso que a Bíblia fala sobre a ceia do Senhor. E hoje nós temos essa mensagem revelada a nós, irmãos. Nós temos hoje esse grande privilégio. Como igreja hoje, nós recebemos o Evangelho real e verdadeiro de Cristo. Nós temos a nossa base de ensino muito bem estruturada. Nós temos nosso culto voltando à adoração a Cristo. Mas é necessário que a gente, de fato, possa desenvolver a capacitação espiritual que Deus nos deu, sendo agora luz. Por isso que o texto diz, olha, assim brilhe. Porque se a gente não brilhar, se a gente não mostrar, se a gente reter aquilo que nós temos, nós não cumpriremos o ministério que o Senhor quer de nós. E é chegado agora o momento de nós sermos ousados, é chegado de fato o momento da gente dar um passo em rumo àquilo que o Senhor quer fazer e operar na nossa vida. Por isso então, que hoje a gente pode celebrar com clareza, leveza, adoração no nosso coração a ceia. Por isso que a gente pode lembrar da morte de Cristo, porque foi na morte de Cristo que todas essas coisas, elas começaram a acontecer na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria passar para vocês os elementos da ceia. E nós cantamos uma canção que chama Coragem, Coração. E essa música fala para a gente não parar e para a gente não desanimar na nossa caminhada. Enquanto você recebe os elementos da ceia, nós vamos cantar essa canção novamente, porque eu sei que para muitos isso é um grande desafio, poder ser luz e brilhar. Mas, irmãos, você não tem que fazer nada a não ser mostrar Cristo. Não é você se mostrando a si mesmo, é você de fato mostrando a graça que se torna acessível em Cristo Jesus para as nossas vidas. Mas porque Ele não tarda, Ele não tarda, não perca a fé, a vitória virá. Ele não falha, Ele não falha. Coragem, minha alma, Ele não tarda, Ele não tarda, não perca a fé, a vitória virá. Ele não falha, aleluia. Não tire os seus olhos de Jesus, foque em Jesus, foque em Jesus. Fixe os seus olhos em Cristo. Ele não tarda, Ele não falha. Coragem, coragem nesse mês que se inicia, o ano que está quase acabando. Coragem, coragem, coragem. Aleluia. Glória a Deus.
As últimas frases dessa canção está escrita ali: não perca a fé, a vitória virá, ele não falha. E de fato ele não falha, e ele nunca falhou. E por isso que hoje nós seguramos o pão e o vinho, porque o pão e o vinho são a vitória que Cristo nos dá. A vitória não é nós nos entregarmos a Ele. Jesus nunca pediu: venha, se entregue, se jogue. Não. Jesus falou assim: olha, a minha vida ninguém a tira de mim, mas eu voluntariamente a dou por vocês. E aí está ali, Ele não falha, porque Ele não falhou lá atrás, irmãos. No momento que Ele podia falhar, Ele foi lá para o Getsemane, Ele chorou. Uma agonia que talvez não conseguimos descrever. Ele virou para o Pai e falou: Pai, passa de mim, eu não quero isso. Pai, eu não quero. E ele orou 3 vezes. Na terceira vez o Pai respondeu. Ele se levantou, enxugou o suor que se transformou em lágrimas, pegou seus discípulos e falou: olha, é chegada a minha hora. Irmãos, enquanto Jesus descia aquele monte, eu acho que ele só podia visualizar a gente, uma multidão incontável. Homens de todas as línguas, raças e povos. Porque ele encara aquilo, ele vai adiante. E ele não falha. E às vezes a gente acha que ele falha, ou que ele tarda, ou que ele demora. Ele não falha. Ele nunca falhou. E ele não falhará. Ai, está difícil, está doendo. Eu sei. Às vezes é assim. Mas ele não falhou. E ele não vai falhar. E aí ele reúne os seus discípulos e fala assim: esse pão é o símbolo do meu corpo que é dado por vós. Vida e saúde nos vem através do corpo, porque nós temos parte com ele direito. Juntos comamos do símbolo do corpo que foi dado por nós, vida e saúde. Diz a Bíblia que depois de haver comido, ceado com seus discípulos, ele tomou um cálice e ele disse: esse cálice é o sangue da nova aliança, que é derramada em favor de vós para o perdão dos seus pecados. Aleluia. Ele não falha, ele não tarda, ele não falhou, ele não tardou. E por isso que nós temos a nova aliança, onde não existe mais pecado nosso diante de Deus, não existe mais separação, só existe uma vida, existe uma obra que foi começada, existe uma obra que está se encaminhando, a qual nós somos chamados para frutificar nela, que é o próprio Cristo Jesus. E porque nós somos da nova aliança e temos parte com Ele, bebamos juntos o símbolo da nova aliança para celebrar a nova vida que nos foi dada. Aleluia. Uma nova aliança, um novo pacto, um novo tempo, um novo momento de alguém que nunca falha e nunca falhou. E deixa eu te dizer uma coisa: se o medo te apavora, se a sua alma está inquieta, eu tenho uma triste notícia para te dar, porque não vai ser com você a primeira pessoa com a qual Cristo vai falhar. Então, a primeira estrofe dessa canção diz:
descansa minha alma. Eu sei que nas inquietações que nós temos, tantas coisas de fato se levantam, mas nós podemos descansar. Você não será a primeira pessoa a ser testemunha da falha de Cristo. Não será, porque isso não está naquilo que Deus tem para nós. É por isso que a gente está aqui hoje como igreja, para um desafio maior, para brilharmos e manifestarmos a luz da glória do Senhor na nossa caminhada. A obra dele não é pesada, por isso que Jesus fala, olha, vocês precisam aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Se você está cansado e sobrecarregado de tanta coisa, aprendei de mim. Coloca sobre você o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Oh, irmãos, o Evangelho é o Evangelho apaixonante e sobrenatural da graça de Deus que vem sobre nós. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez. E você tem a oportunidade de semear na igreja. Enquanto nós cantamos essa canção, esse é o momento de recolhermos os dízimos e as ofertas para a manutenção da obra, para a extensão do reino, para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Temos ali atrás um envelope, você pode fazer transferência bancária, você pode fazer pela máquina se você quiser, faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas aqui, irmãos, nada por esforço, nada por recompensa, tudo por amor. Amor do único que nos amou e que se entregou por nós. Vamos cantar essa canção novamente. Aquele que começou, terminará, ele nunca falhará. Coragem, minha alma, não temas, porque ele não tarda, ele não tarda. Não perca a fé, a vitória virá. Ele não falha, ele não falha. Coragem, coragem, minha alma, não temas, porque ele não tarda, ele não tarda. A vitória virá, ele não falha, ele não falha. Conheces cada estrela e a chama pelo nome e cumprirá suas promessas em mim, em ti eu vencerei. Conheces cada estrela
e a chama pelo nome e cumprirá suas promessas em mim, em ti eu vencerei. Coragem, minha alma, não temas, porque não perca a fé, a vitória virá. Ele não falha, ele não falha. Coragem, minha alma, não temas, porque ele não tarda, ele não tarda. Não perca a fé, a vitória virá. Ele não falha, ele não falha. Aleluia. Aleluia. Temos agora graça para atravessar o mês e alcançar aquilo que Deus tem para nós, né, queridos? Irmãos, então dia 12 de outubro, feriado, de 9 a meio-dia, nós faremos o nosso café. Você vai trazer um bolo muito gostoso, que o seu irmão do lado gosta, de chocolate, de não sei o quê, um café, um leite. Nós vamos fazer um café coletivo. Depois a gente vai discutir sobre nossa igreja, se mudamos, algumas coisas que precisamos implementar. Esteja orando por isso, irmãos. Eu creio que nós já temos subsídios da palavra de Deus, direcionamento da parte do Senhor, para que de fato a gente seja efetivo na implantação do reino, e é o que nós buscamos, o que nós queremos, em nome de Jesus. Para os homens, as mulheres tiveram reunião ontem, nós teremos reunião nessa sexta-feira, às 20 horas, onde nós estaremos dando continuação a ajudar cada um a escrever a sua missão, homens com missão, mulheres submissas. Então é bom o homem ter uma missão para que a mulher se coloque debaixo da missão do seu marido. Vamos estar caminhando com isso, lembrando que no final do ano nós teremos o nosso culto de ações de graça, onde cada um vai fazer o brasão da família, vai colocar os valores que representam, e nós poderemos nos conhecer um pouquinho mais para romper 2019 debaixo da bênção, da graça do Senhor, nutrindo os valores que são fundamentais para a nossa vida. O Senhor te abençoe, uma semana de vitória em nome de Jesus, mas na graça, debaixo do favor, da bênção de Deus, lembrando que Ele não tarda, Ele não falha, Ele está aqui para poder te abençoar. Deus te abençoe, então, uma semana abençoada em nome de Jesus. Ei, pai.